Alguns jovens, certa feita, foram escolhidos especificamente para uma obra específica, para um tempo específico. Jesus caminhava sobre a cidade de Jerusalém, sobre algumas circunvizinhanças de Jerusalém, e escolhia jovens que pudessem caminhar com ele. Ele escolhe a dedo pessoas que aparentemente não eram capazes, aparentemente não tinham dons, talentos, recursos, muito menos. Só que ele chama todos esses jovens com uma visão, uma missão e um propósito tão claro que eles decidem abandonar tudo para seguir o Mestre. Eles começam uma trajetória de vida ao lado do Senhor Jesus, no qual eles caminharam por toda Jerusalém, circunvizinhança, começam a rodear toda a terra de Israel e começam a pregar as boas novas do Cordeiro. Apregoar a oportunidade de salvação, de vida eterna, e dizer que o Cristo, aquele tão esperado durante tantos anos, estava no meio deles. Eles acreditaram nessa missão e começaram a viver tempos e épocas extraordinários, miraculosos e sobrenaturais. Esses homens viveram ao lado de Jesus quando ele participou do seu primeiro milagre, que foi lá mesmo naquele casamento. Você lembra que quando ele transforma a água em vinho? Eles estavam lá com Jesus quando Jesus, caminhando nas estradas de Jerusalém, escuta um grito muito alto de longe, declarando a divindade e a realeza daquele homem que passava pela cidade e gritava e dizia: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aqueles mesmos jovens diziam para ele: Bartimeu, silêncio, você está incomodando o mestre. Mas ele gritava mais forte até que o mestre para a multidão por causa daquele jovem. Ele restaura a vista de Bartimeu, e para que aqueles discípulos ficassem mais uma vez surpreendidos, eles participaram daquele milagre. Eles também participaram quando certa feita ele entra num barco, vai para uma cidade onde havia um endemoniado que ninguém naquela cidade ou naquele tempo conseguia expulsar aquele demônio. Eles participaram que aquele jovem chamado endemoniado de Gadara foi liberto de algo que o assolava por anos e anos. Não bastasse isso, eles participaram daquele momento que é marcante, um momento que nos deixa até mesmo sem ar, quando um milagre duplo acontece, quando o oficial de justiça Jairo chama Jesus para ir até a sua casa e ele é interrompido no caminho, porque uma mulher que tinha 12 anos, que tinha fluxo de sangue, ela não precisou fazer nada mais, nada menos do que tocar na orla do manto de Jesus. Eles viram aquela enfermidade ser aniquilada. Eles viram aquela jovem filha de Jairo ressuscitar. Eles participaram da morte e da ressurreição do melhor amigo de Jesus, Lázaro. Eles viram Lázaro saindo de dentro da tumba depois de 4 dias que estava morto. Eles ouviram Jesus dizer assim: vai até ele e tire as faixas de volta dele. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite, mas existiram coisas extraordinárias que aqueles homens viveram ao lado do mestre, que são marcantes, chocantes, absurdas, que fez com que todo o sentido do chamado naquele momento que eles viviam fizesse sentido. Após todos os discípulos terem sido chamados e privilegiados de conviverem com Jesus durante toda a sua evolução ministerial, durante tudo aquilo que ele realizou no seu ministério, durante tudo aquilo que ele realizou enquanto estava na terra durante 3 anos e meio, eles também participaram do fim. Porque de fato aquele momento acaba naquele dia em que ele foi crucificado e ele morre. O seu ídolo, o seu líder, o seu Senhor, aquele que eles esperaram durante tantos anos, aqueles que eles aguardaram com tanta esperança, aquele que eles pregaram, aquele que eles falavam dele dia e noite, aonde passavam, tudo era ele, tudo era sobre ele, tudo era para ele, e de repente ele se foi. Eu imagino Pedro, após ter negado Jesus, ver o seu Senhor sendo crucificado e ele absolutamente não podia fazer nada sobre isso. Eu imagino João, aquele apóstolo, meu chegado, meu xará João, que encostava a cabeça no peito de Jesus, agora não mais. A única coisa que ele podia fazer é seguir o último comando que o mestre deu: cuida da minha mãe, cuida dessas mulheres.
Eu não sei o que estava passando na cabeça daqueles homens, mas eu imagino que a tribulação, a turbulência era muito grande, a prova ia além da visão de futuro. Após 3 dias de estar morto, o anúncio da ressurreição não foi nem o suficiente para eles crerem, porque a dor era maior do que a visão. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Após 3 dias da morte do Senhor Jesus, o anúncio da ressurreição dele se tornou obscuro. Nós lemos no texto que as mulheres foram ao sepulcro, viram o sepulcro vazio, encontraram o anjo, voltaram, contaram que ele tinha ressuscitado. Os outros discípulos foram ao sepulcro, viram que estava vazio, voltaram e disseram: ele está lá, ele não está lá mais. E esses 2, Cleopas e o outro que não é identificado, falaram assim: mas eles não viram Jesus. Acontece que muitas vezes as dores da perda, a dor da tribulação, não faz com que nós venhamos a enxergar que Jesus está mais próximo do que nós imaginemos. Muitas vezes a nossa visão, ela não está somente ofusca pelo aquilo que nós estamos vivendo, mas ela está tão focada no desafio, no problema, que nós não conseguimos enxergar que problemas eles vêm e eles vão, mas quem vem e permanece é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Eles não conseguiam enxergar que aquilo que foi prometido há milênios antes, aquilo que foi dito e ditado por todos os profetas, a profecia que se cumpriu, estava viva ao lado deles durante todo aquele tempo, e por causa de 3 dias de desafio, eles não conseguiam ver que ele já estava, que a promessa estava cumprida. Jesus se aproxima deles como um dos primeiros relatos, porque a ressurreição para eles, ela deixava claro a importância do propósito do coração de Deus, olha isso, sobre os seus filhos. Jesus se aproxima daqueles homens porque era necessário que ele deixasse muito claro a importância do propósito que Deus tem. O propósito de Deus, desde o início de todas as coisas, é selecionar pessoas como eu e como você.